Namastê, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao programa Cosmo Alma, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Hoje é dia 27 de janeiro de 2026, são exatamente 17 horas e 20 minutos e está começando o seu Cosmo Alma. Hoje um dia muito especial, temas muito especiais para você. Espero que você esteja pronto e preparado para continuar a nossa jornadazinha. Então vem comigo para o dia de hoje. Eu quero começar com os comentários do programa da semana passada. O programa bombou, não tem outro termo para colocar. A gente falou dos ciclos uranianos, né? Os ciclos de Urano. A gente falou muito de trabalho no futuro e foi tão espetacular que a rádio selecionou mais comentários que o habitual de tão importantes que foram. E, obviamente, eu preciso começar agradecendo todos eles e vou ler alguns desses comentários que foram muito pertinentes. Eu acredito que eu tenha conseguido passar para o público, passar para você, né, que está aí me ouvindo, exatamente o que vai acontecer e vocês compraram a ideia, isso foi muito bacana. Então, vou começar aqui pela Ana Margarida Lopes, de Lisboa, Portugal. Ela diz assim: Urano mostra-nos que o trabalho do futuro será cada vez mais independente, tecnológico e descentralizado. A estabilidade dará lugar à inovação constante. É exatamente isso. Assim como a tecnologia, ela vai avançar a passos largos, se a gente não der passos largos também, a gente fica para trás, tá? Jean-Luc Moreau, da França, ele coloca que os ciclos de Urano refletem rupturas profundas nos modelos tradicionais de emprego, e é exatamente isso, impulsionando o trabalho remoto e novas profissões digitais. Na verdade, o mundo ele vai cada vez ficando mais digital. Isso não tem muito para onde correr, tá? A Sofia Martinez Garcia, de Madrid: Urano traz liberdade e mudanças súbitas, bem súbitas mesmo. No trabalho significa menos hierarquia e mais criatividade e autonomia. Perfeita a colocação dela. Luca Bianchi, da Lombardia, na Itália: estamos a viver um período uraniano claro, onde a tecnologia redefine o valor do talento humano. Obviamente, esse novo ciclo de Urano, né, a inteligência artificial vem do talento humano, mas é algo que não tem jeito, vai nos suplantar, a gente querendo ou não. É bem isso mesmo, tá? Catarina Novak, de Zagreb, na Croácia: o impacto de Urano no trabalho do futuro aponta para carreiras não lineares. Perfeito. E múltiplas possibilidades e fontes de rendimento. É exatamente isso, tá? Hans Miller, da Baviera, na Alemanha, está sempre aqui conosco. Gratidão, Hans. Urano desafia estruturas rígidas. O trabalho do futuro exigirá adaptação constante e pensamento inovador. Você vê, eu consegui fazer com que você aí que está me assistindo entendesse esse movimento uraniano que vem por aí. Helena Popescu, de Bucareste, da Romênia: os ciclos de Urano aceleram a digitalização e reduzem fronteira entre países e profissões. As fronteiras vão cair cada vez mais, tá? O mundo hoje, apesar de ainda ser dividido em muitos países, ele nunca foi tão próximo, tão perto. A gente nunca esteve tão próximo e perto uns dos outros. Pena que de forma digital, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Nikos Papadopoulos, de Ática, na Grécia: o futuro do trabalho será menos previsível, mas mais alinhados com propósitos pessoais. Exatamente como indica Urano. É por aí. A gente tem a oportunidade de fazer isso fluir de um jeito mais pessoal. Boa colocação a sua. Marta Kowalska, da Mazóvia, na Polônia: Urano favorece startups, tecnologia e novas formas de colaboração profissional. É isso mesmo. Oliver Thompson, do Reino Unido: os ciclos de Urano indicam o fim do emprego tradicional. Perfeito.
e o início de modelos flexíveis e disruptíveis. Excelente frase. Emily Johnson, da Califórnia, nos Estados Unidos. Urano simboliza inovação radical. O trabalho do futuro será guiado por inteligência artificial e liberdade criativa. Michael Anderson, do Texas, nos Estados Unidos. Estamos a ver Urano manifestar-se através do trabalho remoto e da economia digital. Basta olhar para o mundo e a gente percebe que o dinheiro físico ele está meio que com os dias contados e, de fato, a economia toda ela vai, daqui a muito pouco tempo, está toda ela digitalizada, né? Sarah Williams, de Nova York, nos Estados Unidos. Os ciclos uranianos quebram padrões antigos e criam oportunidades profissionais inesperadas. Eu até botei aqui em negrito porque é isso. Eu espero isso de você, que você crie algo novo do zero e inesperado. É isso que o mundo daqui para frente espera da gente, tá? De você. Davi Miller, de Illinois, nos Estados Unidos. O impacto de Urano no trabalho revela a necessidade de constante requalificação. Isso sem sombra de dúvidas, tá? Se não correr atrás de estar sempre atento às novidades do mundo, você de fato vai ficar para trás, tá? Jessica Brown, da Flórida, nos Estados Unidos. Urano aponta para um futuro em que autenticidade e inovação serão mais valorizados do que títulos tradicionais. É exatamente isso. Um título não vai ter tanta valia quanto a autenticidade e inovação do próprio ser humano dentro desse novo mercado de trabalho, tá? Aí o pessoal do Brasil, Carlos Eduardo Nogueira, de São Paulo. Urano influencia fortemente o surgimento de novas profissões ligadas à tecnologia e ao digital. Isso é inevitável. Mariana Silva Rocha, aqui do Rio de Janeiro. O trabalho do futuro sobre Urano será mais flexível e menos preso a horários fixos. Isso já está se discutindo escala 6x1, daqui a pouco vai estar se discutindo as escalas em geral e muito provavelmente a gente vai trabalhar muito mais por demanda e produtividade até do que por escala de trabalho, tá? Rafael Gomes Pereira, de Minas Gerais. Os ciclos de Urano indicam mudanças rápidas no mercado de trabalho e maior valorização da inovação. Que bom que vocês pegaram o mote da ideia. Inovar, inovação. Grava isso, anota isso no caderninho e começa a fazer aí um brainstorm em cima disso, que é isso que vai comandar o mundo no futuro, tá? Fernanda Alves Costa, da Bahia. Urano traz liberdade profissional, mas exige coragem para sair da zona de conforto. Ela atingiu o programa de hoje. A gente vai falar muito dessa zonazinha de conforto que a gente adora estar, mas que no fundo não leva a gente muito a lugar nenhum, tá? A gente vai se ver obrigado aí a se mexer, é inevitável. E por último, Lucas Henrique Farias, do Paraná. O impacto de Urano no trabalho mostra que a adaptação será a principal competência do futuro. Eu colocaria até a palavra constante adaptação será a principal competência do futuro. Gratidão a todos que enviaram mensagem. Se você não está aqui, não se preocupe, provavelmente você pode estar no programa da semana que vem. Então, manda para cá a sua mensagem. Você que está assistindo o programa, não deixa de interagir com a gente, por favor, tá? Então, o programa de hoje, a gente vai falar de duas temáticazinhas. Uma, eu podia esticar aqui um programa inteiro, mas não é a ideia do dia de hoje. O dia de hoje é trazer de volta o programa original. A gente vai ter aqui o tema do dia, a gente vai ter o astral da semana, a gente vai voltar com o Momento Saúde. Então eu não vou me esticar muito nesse primeiro módulo do programa, mas a gente vai falar de dois assuntozinhos. Eu vou dar pinceladas. O primeiro é o ingresso definitivo de Netuno em Áries, que aconteceu ontem e que ele vai durar por mais 12 a 13 anos e vai mexer com a humanidade toda. Netuno, planeta transpessoal, mudando de signo, é uma potente marcação no céu. A gente vai falar disso já já. E o próximo assunto são as previsões de Aquário. A gente está
no mês de aquário, no período de aquário, onde o Sol está em aquário, e aí ele sofreu uma invasão planetária, né? Agora, semana passada, e a gente vai falar um pouquinho disso, para que vocês entendam o que está acontecendo e que esse mês de fevereiro é o mês mais mexido do ano inteiro, é o que provavelmente vai gerar mais impacto pessoal, tá? Do que social para o ano de 2026. Então vamos começar falando logo de Netuno, que ingressou em Áries. Ele ensaiou uma entrada em Áries, o que é normal para planetas com ciclos muito grandes. O ciclo de Netuno é de 165 anos, então eu já começo dizendo que esse aspecto de Netuno em Áries não acontece no mundo há 165 anos, então provavelmente ninguém vivo, provavelmente não, com certeza ninguém vivo vivenciou ou experimentou Netuno em Áries, tá? É a primeira vez que nós vamos experimentar. E toda vez que um planeta desse porte ingressa em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, vem muita mexida por aí, tá? Netuno, ele é um marcador das grandes modas e dos movimentos que acontecem no inconsciente. Então essa vai ser uma das mudanças mais marcantes do ano, já do ano de 2026, tá? Ela vai mexer com comportamentos coletivos independente da nossa vontade, tá? Então assim, é como se Netuno ele faz essa marcação lá no nosso relógio cósmico, e no momento que ele começa a fazer essa marcação, é como se virasse uma chavinha na cabeça de todo mundo. É um planeta transpessoal, então ele mexe com o mundo, com a tendência mundial. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que Netuno muda de signo, é onde a gente vê novos modismos, e então a gente vai falar um pouquinho desse modismo que acaba mudando, tá? E eu não estou falando aqui de moda, de roupa, não. Porque normalmente quando a gente fala a palavra moda, é uma tendência natural a gente imaginar, então vai mudar a moda de se vestir? Vai, também. Mas quando eu falo aqui de moda, eu estou falando de um contexto global, tá? É a moda de como a gente vai ser daqui para frente, como a gente vai se comportar e nossos desejos, o que a gente deseja ter. Então, eu estou falando de uma moda de uma forma mais ampla e mais geral, tá? Então, provavelmente a gente vai ter novas modas, até do jeito de se vestir, obviamente, tá? Mas modismos na fala, na comunicação, modismos de carro, novos designs ou novos modelos, novos conceitos. Provavelmente a gente vai ter uma inovação na arquitetura, mas a gente vai sentir muito modismo, um modismo muito maior quando a gente pensa e fala em internet e redes sociais. E aí o exemplo que eu dou, que eu posso dar aqui, é assim, rede social. Vamos pensar em rede social. A primeira rede social do mundo, grande, que impactou o mundo todo, chamava Orkut, até que ela saiu de moda e entrou no seu lugar o Facebook, e por muito tempo o Facebook foi a moda do momento. Aí de repente criaram um Instagram, e o Instagram passou a ser a moda do momento. O Facebook ainda existe, mas é uma ferramenta que você não usa mais porque não é mais moda usar o Facebook. E aí nasce o TikTok, que é um Instagram com outro formato. E o que eu quero dizer é que provavelmente a gente vai ter aí novas ferramentas, novas formas de redes sociais globais, de interação nesse sentido, e que provavelmente vai ser uma moda nova. A gente vai ter um novo modismo. Lembrem, a inteligência artificial nasceu e isso tem uma tendência muito grande de mudança. Essa semana eu estava falando disso, comentando com amigos em casa, que já está na moda
fazer objetos inanimados, frutas, planetas, falarem como bonequinho no Instagram. Isso é o que eu chamo de modismo. Então, provavelmente, muita gente vai embarcar nesse modismozinho de fazer objetos inanimados falarem, falar sobre um conceito, sobre uma ideia, e isso é um modismo. Então, provavelmente, a gente vai entrar na moda dos vídeos, dos áudios de IA, onde vai ter um pouco menos de participação do ser humano, e aí essa inteligência artificial, robôs, avatares, estarem ocupando o nosso lugar para poder estar na rede social, vender um peixe ou qualquer coisa do tipo, tá? E assim, isso é uma das coisas que tende a acontecer. A outra coisa que Netuno em Áries vai mexer é uma busca pelo arquétipo do herói, né? Por ser Áries, o verdadeiro dono do ego, e aí alguém pode virar para mim, não, mas o signo do ego do zodíaco não é Leão? Não é Leão não, é Áries, por incrível que pareça. Independente disso, como todos nós, sem exceção nenhuma, temos um determinado grau de egocentrismo e ninguém escapa disso, uns mais, outros menos, uns em exagero, outros com muita escassez, mas todo ser humano é dotado de um egocentro qualquer. Isso vai vir com muita força nesse momento e de uma forma até meio competitiva, porque na verdade Áries, por ser o dono do self, né, o dono do ego, o primeiro, o uno, a gente vai procurar ser melhor do que o outro e ser melhor até do que nós mesmos. É o mote do eu melhor do que o outro e eu melhor a cada dia. Então, assim, tem muito a ver com a imagem que você quer passar para o mundo, né? Ou a forma como você quer ser visto pelo mundo. Então, a gente vai ver movimentos muito fortes, principalmente em áreas esportivas, porque o esporte é o que nos dá as superações. Eu queria tanto jogar tal coisa, aí você vai lá, não sabe jogar direito, perdão, aí começa a treinar, daqui a pouco você pega o jeito daquilo, daqui a pouco você se vê ali, caramba, eu levo o jeito, estou jogando melhor, aí vai te dar um ímpeto, vamos competir, vamos ver quem é o melhor. Então isso tende a acontecer no curto prazo. Então, muito provavelmente a gente vai ver no mundo esportivo em geral, e aí eu estou falando no geral, geralzão mesmo, bem geral, a gente vai continuar vendo um número de academia crescente no mercado, crossfit, a gente vai ver outros esportes aí, tem esportes de areia que estão na super moda. Está muito no crescente esse movimento de esporte de areia, que é muito bacana, botar o pezinho na areia. Então a gente vai ver muito disso, porque na verdade a gente vai estar muito autocentrado em autossuperações, em autoaprimoramento, em autoaperfeiçoamento. É o meu shape, o meu corpo, a minha disposição física, a minha capacidade física. Isso vai estar muito forte nesse primeiro momento, inclusive, tá? A ativação já foi ontem, óbvio que isso não é para amanhã, mas ao longo desse primeiro ano já de cara, é um ano inclusive que a gente vai ver uma explosão televisiva de esportes, e não é só porque é ano de Copa do Mundo não, mas a Copa do Mundo já vai servir como desculpa para a gente ter muito evento esportivo na televisão, chamando mais a nossa atenção do que o normal, tá? Mas isso dura até 2038, 2039, então a gente vai ter muito tempo para falar desse movimento, e é provável que já na semana que vem eu traga um programa mais especial sobre essa temática, já que a gente vai estar no entremeio do mês. Está na minha cabeça já de talvez fazer um programa um pouquinho mais especial, porque como eu participo de alguns grupos de estudo astrológicos, a gente está se divertindo muito em ver todo esse universo que está se aproximando da gente, né?
E cada vez que a gente olha mais, a gente está ali mais surpreso e aí eu vou trazer essa temática mais esmiuçada para vocês porque é importante, tá? Netuno em Áries vai mexer muito com a gente enquanto sociedade, tá? E aí, como eu prometi, na semana passada a gente vai falar desse mesinho que a gente está vivendo Aquário, está experimentando Aquário, o Sol está em Aquário. Então, todo mundo que está nascendo desde a semana passada até o próximo dia 18 de fevereiro, nasce com o Sol no signo de Aquário e a gente está vivendo a energia de Aquário como nunca viveu. Mas o mais sensacional, além dele ser o protagonista do momento e cada mês ele tem um protagonista diferente, aconteceu um movimento muito curioso que já tinha acontecido em Capricórnio e agora está acontecendo em Aquário, tá? Aí eu vou dar as datas para vocês verem os últimos acontecimentos da semana passada. Então vamos lá. Vamos imaginar que Aquário é uma casa de praia ou uma casa de campo, tá? Vamos fazer essa brincadeira. E aí Plutão, que está lá desde 2024, está lá curtindo Aquário e vai curtir Aquário por mais 18 anos, tá? Ele está lá 2 anos e vai ficar por mais 18 anos, mas ele está lá tranquilão, sozinho na casa. De repente, dia 17 de janeiro agora, semana passada, chega Vênus. Opa, cheguei, hein? Vamos curtir aí uma temporada em Aquário, eu e você, perfeito, ok, tudo bem. Só que no dia 19 chega o Sol. O Sol entra nessa casa também, em Aquário. Cheguei também, hein? Tô aqui. No dia seguinte, dia 20, Mercúrio das comunicações entra em Aquário, chega nessa casa. Tô aqui também, hein? E, para fechar a piada, no dia 23, foi a vez de Marte chegar para essa pequena bagunça em Aquário. E aí, vamos lá, o que é Aquário, né? Aquário é o signo da vanguarda, é aquele que pensa fora da caixa. Esse, de fato, pensa fora da caixa, né? Então, nesse momento que todos os planetas pessoais, todos, Mercúrio, Vênus, Marte, inclusive o Sol, ingressam em Aquários, todos eles vão passar por Plutão, todos eles vão fazer uma conjunção com Plutão, todos eles vão passar na cara de Plutão, no mesmo grau de Plutão, e cada um deles ativa uma energia diferente, porque cada um fala de uma coisa, né? Marte é o cara do primeiro impulso, é o foguetão, é o motorzão. Mas quando a gente fala de Plutão, a gente está sempre, vocês precisam sempre lembrar disso. Plutão é aquele planeta que termina uma coisa para começar outra, que ele mata uma coisa para fazer nascer outra coisa. Então, isso no mundo ativa um determinado campo minado, que é o que a gente está vivendo esse ano. A gente está vivendo um ano de conflitos. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai ter grandes guerras, mas é um ano de conflito local, o ano todo. Não vai escapar nenhum mesinho desse ano que não tenha um conflito, que não tenha uma situação de conflito, situações conflituosas. Aí eu estou falando de mundo, estou falando de pessoas, tá? A gente vai viver essa energia tanto quanto o mundo, tá? E aí, Mercúrio, então a gente está vendo aqui o fim de alguns canais de comunicação e o nascimento de outros canais de comunicação a nível de vanguarda. Eu não estou falando dos avatares de bonequinhos, de frutinha, de planetinha falante no Instagram, é disso que eu estou falando. Então a gente vai ver o fim de determinadas coisas e o início de outras coisas. E Vênus, que fala da parceria, né? Do outro, de dois, do sócio, do seu amor, do seu marido, da sua mulher, isso pode mexer com o seu casamento, mas como fala de dois no mundo, é conflito de dois também, é um planeta, um país em conflito com outro, e conflito é o que não falta, gente.
Ontem a Coreia do Norte simplesmente mandou de novo 2 foguetes lá no mar do Japão, simplesmente porque a Coreia do Sul, numa conferência, foi elogiada. Você é um país muito legal. Aí o outro país não gostou, soltou uma bombinha lá, não explodiu, caiu no mar, mas só para dizer, eu tenho uma bomba que chega aí em você. É esse tipo de conflito que a gente vai viver o ano todo, tá? É alguém querendo ser maior, melhor ou mandar mais. Só que nesse momento de aquário que esses planetas estão aí, dependendo do seu mapa pessoal, agora esquece um pouco do mundo, vamos falar de você que está aí. Dependendo de onde esses planetas estejam no seu mapa, dependendo de onde aquário está no seu mapa, é esse assunto que vai ser superativado. Se está na casa 4, é questão de família, é problema de comunicação em família, ou uma nova comunicação em família, falando de Mercúrio. Se a casa 4 é família, Vênus, está falando aí, você tinha uma parceria com um irmão, com uma irmã, com alguém da família, ela pode se desfazer e nascer uma nova parceria dessa mesma família, né? Marte é um momento mais conflituoso em família, e cada casa fala de um assunto. Então é na casa 10, então é uma questão que envolve o teu trabalho, a tua rotina de trabalho, o teu futuro no trabalho, seus planos, seus planejamentos. É casa 7, está mexendo com o teu casamento. Então cada casa vai mexer de um jeito na sua vida pessoal, mas vai mexer. Então fevereiro é um mês muito mexido desse jeito, tá? E aí, assim, já é o início de grandes transformações, e a gente precisa estar preparado para isso, porque eu já falei aqui e vou repetir quantas vezes forem necessárias. O mundo vai continuar andando e a gente não tem como voltar atrás. Então a gente tem que seguir o mundo com essas grandes transformações. Então é assim, quando o Plutão está ali, quando esses planetas pessoais estão passando ali na cara de Plutão, eles estão dizendo assim, acho bom você fazer algo diferente, porque se você se acomodar no mais do mesmo da sua vida, você vai perder o bonde da história. E aí vou fazer uma brincadeira que pior, você não vai perder o bonde da história, você provavelmente vai perder o carro voador da história, que ele já está aí e vai estar cada vez mais presente, e a gente não vai mais pegar o bonde, a gente vai pegar o carro voador. E se você não pegar o carro voador, se você insistir em ficar na sua zona de conforto, você vai perder o carro voador da história, tá? E aí, vou dar uma piorada aqui na brincadeira, que é assim, tá tudo mexido dentro da gente, tá? E quando eu falar da semana, vocês vão entender de como isso tá mexendo com a gente ao longo até dessa semaninha aí. Vamos lá, dia 17 de fevereiro, a gente vai ter o primeiro eclipse do ano, um eclipse solar, que, pasmem, também vai acontecer em Aquário. Gente, que Aquário é esse? Então, assim, é um momento que pode ser um marco, tá? A gente pode ter, de fato, a morte ou a queda de uma pessoa muito poderosa. A gente pode ver queda de algum governo que esteve ali funcionando daquele jeito por muitos e muitos anos. Regimes de poder podem cair, porque assim, a gente dá muito pouca importância natural para o eclipse, muito pouca importância. A gente fica só com a notícia de televisão, amanhã vai acontecer um eclipse assim, vai poder ser visto no hemisfério norte, no hemisfério sul, vai ser muito bonitinho, vai ser parcial, vai ser total em tal lugar, etc e tal. Se não tiver nublado, você consegue ver, etc e tal. Só que, na verdade, quando um eclipse acontece astrologicamente, isso é um impacto para o mundo. Só para dar como exemplo, no último eclipse do ano passado, no terceiro eclipse do ano passado, eu não me recordo agora de cabeça, infelizmente, a gente, quando eu digo aqui a morte, a queda de uma pessoa muito poderosa, a gente perdeu o Papa Francisco,
que era uma pessoa, na minha opinião pessoal, muito especial, muito extraordinária. E foi uma perda muito grande, muito sentida, e não só para a Igreja Católica, porque ele era uma figura de uma importância muito grande. Ele começou a mexer na estrutura da religião, que é uma das tendências, por isso que eu quero trazer semana que vem mais desse assunto, né, que Netuno fala muito dessa coisa da espiritualidade, então eu preciso trazer isso para vocês. A gente teve a perda dele. Então são nos eclipses que a gente tem perdas sentidas, ou a criação de algo completamente novo e diferente. Que um eclipse abre uma porta, o outro eclipse fecha uma porta. É o normal da vida. E astrologicamente, obviamente, quando a gente estiver mais perto, a gente vai ter um programa falando só sobre isso. Isso é óbvio. Então não percam. Mas eu já estou falando aqui que, vejam vocês, a gente está vivendo Aquário, um momento de Aquário muito forte, e com um movimento grande em Aquário, que vai ter no dia 17 de fevereiro um eclipse solar. E aí, vamos lá, para fechar a tampa desse caixão aí, dia 18 o Sol deixa Aquário, dia 18 o Sol deixa Aquário, ele entra em Peixe, mas 2 dias depois, dia 20 de fevereiro, a gente tem o encontro exato de Netuno e Saturno no grau 0 do signo de Áries, que a gente chama de ciclo sinódico, que vai durar 36 anos e que vai mudar o mundo. E para quem está chegando agora, para quem está me ouvindo hoje, agora, pela primeira vez, eu sugiro que assistam os programas passados. Então, para quem perdeu programas passados, não tem problema, você pode ir lá no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, procura por qualquer programa que eu já tenha feito aqui. Eu falei muito desse movimento de 2026, e para quem quiser ouvir novamente, ou para você que não viu e queira ouvir, é o programa do dia 9 de dezembro. Foi um programa especial inteiro falando desse ciclo sinódico de Netuno e Saturno, que esse sim vai dar uma cambalhota no planeta Terra. Então, esses foram os temas do dia. Vamos chamar a primeira musiquinha, Dani, que já está aí na agulha. Toca pra gente. Eu escolhi uma música mais pelo título do que pela letra, tá? Eu escolhi uma música da Legião Urbana chamada Mais do Mesmo, que nada mais é do que, como todas as letras inteligentes da banda da época, questões sociais, mas eu quis trazer essa energia do mais do mesmo, não se acomodem. Então vamos curtir aqui Legião Urbana, Mais do Mesmo, música de 87. Vamos lá, Dani. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada.
E estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmoalma, onde a gente fala de astrologia, esoterismo, espiritualidade, saúde, bem-estar, tudo num lugar só. E lembrando você, se quiser seguir, prestigiar o programa, vai lá no @Cosmoalmaoficial, segue a gente. Gratidão. E antes de falar das previsões da semana, como já é de praxe, vamos falar dos aniversariantes do dia 27 de janeiro. Então a gente sempre começa pelo cinema. A gente tem aqui o ator americano James Cromwell, o ator escocês Alan Cumming e a atriz americana Bridget Fonda. Para os roqueiros de plantão, hoje é um dia especial. Vamos à lista. Mike Patton, vocalista da banda Faith No More, Nick Mason, baterista do Pink Floyd, e Yannick Gears, guitarrista do Iron Maiden, só gente da pesada. Brasileiros famosos? Claro que temos. O primeiro deles então é o cantor e compositor fantástico Djavan, parabéns, e o apresentador Raul Gil, que já há algum tempo não está mais na TV, mas por muito tempo esteve e fez parte da nossa vida ou de muita gente que está aqui hoje. Então, para todos eles e para você que faz aniversário hoje, parabéns, feliz novo ano para todos vocês. Então, vamos às previsões da semana, que vai de hoje, 27 até 1º de fevereiro, então a gente já está na virada do mês, tá? É uma semana que começa marcadinha por conflitos no mundo todo, nível pessoal, e assim, de quinta em diante começa a dar uma boa aliviada. A quinta é um dia gostosinho, tá? Um dia romântico, inclusive. Sexta-feira é um dia de recolhimento, mas um dia bom de recolhimento. E sábado e domingo, dias mais festivos e criativos. Então, é bom ter um final de semana nesse ritmo, tá? Sempre lembrando, 2026 é um ano de briga, de disputa, principalmente entre poderosos, tá? Não é nenhum esquema de escala global, a gente não vai ver nenhuma guerra mundial estourando, ninguém vai tacar bomba gigante em ninguém, mas é um anozinho de mimimi, momomó, de conflitinho aqui, de conflitinho ali, não tem jeito, tá? E até antes de falar aqui da semana, queria falar para vocês, né, que eu espero que vocês estejam acompanhando as notícias pelo mundo. Neve em escala global, o hemisfério norte está embaixo de neve, países, como eu disse aqui ainda no ano passado, países que raramente veem neve, estão vendo muita neve. Portugal está embaixo de neve, a Europa Oriental embaixo de grande volume de neve, os Estados Unidos está passando pelas maiores nevascas dos últimos 40 anos, temperaturas que ultrapassam menos 20 graus, tá? E como é um ano de fogo e a gente não escapa disso, eu tenho aqui para trazer, houve um incêndio numa casa, num lugar dos Estados Unidos, totalmente nevada, ela pegou fogo de uma ponta a outra. E ontem, de novo aqui no Rio de Janeiro, sob hoje, a gente teve um segundo caso de incêndio em shopping, só que agora no shopping da Gávea, também no subsolo, assim como foi no shopping Tijuca, só que de menor proporção, também pegou fogo lá. Mas foi contido com mais efetividade, não houve morto, não houve ferido, graças a Deus, mas de qualquer forma, atente para isso. É um ano de conflito e é um ano de fogo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar pelo dia de hoje. É um dia bom onde o pensamento aflora, tá? E é um dia em que provavelmente você pode ter que tomar uma decisão importante para a sua vida. Pode ser de algum assunto que surgiu semana passada, lá para o dia 18, 19, 17, tá? E talvez você tenha que tomar uma decisão hoje em cima desse assunto que surgiu semana passada, tá? Então, assim, provavelmente você pode estar diante hoje ainda, se já não teve, né? De uma conversa importante ou de assinatura de algum documento importante,
tá? Isso também vale até para o mundo. Pode ser que aí em algum lugar do mundo esteja assassinando algum acordo, ou bloco de país, algum documento, algum tipo de tratado importante, tá? De novo, hoje, e isso é uma temática também que vai estar muito esse ano, eu vou falar um pouquinho mais do que o normal sobre isso, que é eletricidade, equipamentos elétricos. Lembrando, todos esses incêndios, menos os florestais, mas todos os incêndios em shopping, em residência, em edifício, todos começam por questões elétricas. Então hoje em particular, é um dia que não é bom lidar com equipamentos elétricos, a não ser que essa seja a sua profissão e você tenha que trabalhar com isso. Fora isso, não mexa. Deu problema aqui no meu coisa, eu sei fazer, é melhor não fazer. Deixa para fazer amanhã ou outro dia, não mexe hoje, não é bom dia para isso, tá? E aí, por conta desse céu belicoso, que vem desde ontem, tá? Ele tá meio belicoso desde ontem. Também é um dia sujeito a apagões de sistema, apagões elétricos. E só como exemplo, ontem nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas estava sem energia elétrica naquele frio intenso. Então vai imaginando a dificuldade que essas pessoas estão passando, tá? A princípio não é nada muito severo, mas pode ter aí instabilidade, mau funcionamento, tá? Pelo mundo todo, não é local não. E aí para transporte também, então a gente pode ver aí hoje panes elétricas em algum metrô do mundo, em algum trem do mundo, em carro elétrico, se você tem carro elétrico e de repente seu carro hoje deu alguma pane, isso pode acontecer. E aí o único cuidado é com aviões, tá? Porque aqui a gente está falando de transporte em geral e normalmente a maioria desses transportes tem lá a sua parte elétrica e essa parte elétrica hoje pode ter algum mau funcionamento, não seria muito bom, tá? E aí a gente vai ver, viu ontem, vai ver hoje e um pouquinho disso amanhã, eletricidade no ar, e aí muita falácia, muito poderoso no mundo, batendo boca, batendo de frente, falando, ofendendo, falando bobagem. Nossa, é o que a gente mais está experimentando, né? Então, isso é um dia que isso tudo pode acontecer. Eu não estou falando nem de nenhum país específico, mas a gente pode ter aí notícia hoje ainda de o presidente falou, o primeiro-ministro respondeu, desse tipo de coisa, tá? Amanhã, quarta-feira, dia 28, a Lua vai estar crescente e vai estar no signo de Gêmeos. Eu esqueci de falar da Lua de hoje, gente. Hoje também crescente em Gêmeos. Amanhã ela continua crescente, na verdade vai até domingo com a Lua crescente, todos os dias dessa semana, mas hoje e amanhã em Gêmeos, tá? E aí amanhã, por conta dessa Lua já está com uma forcinha um pouquinho maior, é um dia que você tende a estar mais falante, mais comunicativo, mais ativo socialmente. É um dia bom para networking, tá? Ou qualquer tipo de interação social, pode vir coisa boa daí. A gente não tem muito aspecto relevante no céu, de fato não tem, amanhã não tem nenhum aspecto assim de peso, mas é um bom dia para burocracia, tá? Então assim, você precisa assinar documento, resolver qualquer situação de papel, é um bom dia para isso. Sabe aquele dia de ir no cartório? Um bom dia para ir no cartório é amanhã, tá? A gente pode ver uma certa instabilidade geológica e aí na Terra toda, no planeta todo, que a gente tem duas possibilidades. A primeira é tempestade de vento, tá? A gente pode ter em algum lugar do mundo algum tipo de tempestade de vento. E aí a gente está falando de tufão, furacão, qualquer coisa desse gênero, porque é um vento mais destrutivo, então é um vento mais forte, tá? Como a gente tem visto aí pelo mundo todo. E a segunda possibilidade é a instabilidade geológica dos subterrâneos. E aí a gente está falando de um movimento sísmico, terremotos ou até mesmo
de atividades vulcânicas, tá? Porque a gente está tendo uma conjunção. Lembra que eu falei aqui de Aquário? Então Marte e Plutão está fazendo essa conjunção amanhã. E aí pode ser que a gente tenha algum lugar do mundo aí, porque isso não dá aviso, algum tipo de tempestade com muito vento ou algum movimento sísmico ou vulcânico para amanhã, tá? Inclusive, a cada 2 anos, isso é uma tendência, o ano fica com maior atividade sísmica, o outro ano com menor. Esse ano em particular não é bom ano para fazer turismo em vulcão não, tá? Não aconselho que você faça turismo em lugares mais seguros, tá? Chegamos à quinta-feira a Lua vai estar crescente, só que ela muda de signo, ela vai para Câncer. Então na quinta a gente vai estar diante de um movimento bem bacana no céu, tá? É uma conjunção doce entre Mercúrio e Vênus e ela fala sobre acordos. Então na quinta é um excelente dia para você entrar num acordo com alguém por qualquer questão que esteja pendente na tua vida. Assim, vou fazer uma brincadeira aqui, um trocadilho, é um dia cor-de-rosa para acordos, tá? É um dia onde as palavras têm um tom conciliador, tem um viés conciliador. Então, assim, o que você fala, o outro escuta, assimila, e aí ele vai falar coisas que vão ser boas de ouvir também. Então é um dia muito bacana, porque aí vai trazer benefícios para os lados envolvidos. É um dia especial para fechamento de acordos, principalmente do que está em desacordo, tá? É perfeito para isso. E em todos os sentidos, tá? É dia bom até, eu queria tanto pedir demissão, mas eu queria fazer um acordo. Será que eles vão aceitar? Se é isso que você quer, quinta-feira é o dia perfeito, porque eles vão aceitar, tá? Resolução para venda, compra de bem imóvel. Quinta-feira é um dia bacana para isso pra caramba, tá? É um dia inclusivo, ele é tão bom com as palavras que é um dia muito bom para declarações de afeto, carinho e demonstração de sentimentos, tá? Se for de amor, então, mais bonito ainda, tá? É um dia de satisfação emocional. Então, na quinta-feira da semana toda, é aquele dia onde a gente vai ter uma sensação maior de paz do que os outros dias, tá? Segunda, terça e quarta são dias belicosos, na quinta vem esse dia docinho, bom para relacionamento, bom para ir a cinema, bom para ir namorar, bom para jantar, mesmo que seja em casa, bom para sair, para jantar, para comemorar com o seu par, ou com o seu melhor amigo, ou sabe, coisas desse tipo, tá? E aí, provavelmente também é um dia mais calmo no mundo, tá? É aquele dia que o jornal vai procurar qual foi a treta do dia. Ih, hoje não teve treta não, então vamos falar aqui de outra coisa. É mais ou menos isso que pode acontecer na quinta-feira, tá? Na sexta-feira também não tem nenhum aspecto maior ou significativo no céu. A Lua também está em Câncer, mas aí na sexta, gente. Sexta é um dia especial, vou dizer para quê? Para ficar em casa, tá? E curtir a família, por incrível que pareça. Então, sugestão mesmo, se você tiver oportunidade, se você puder, sexta-feira é um dia perfeito. Sabe aquele dia de tirar de folga? Eu vou me dar uma folga, eu vou me dar um feriado, se dê a sexta-feira, mas em casa, em família. Ou, mas eu não tenho família, tá bom. Quem você acha que é da sua família? Qual amigo, qual parente? Quem é que você considera sendo da sua família? O fulano, a fulana, vai visitar fulano e fulana. Fica com eles. O que eu quero dizer é que sexta-feira é um dia maravilhoso para a gente estar num núcleo de família, mesmo que não seja a sua família de fato, tá? Porque assim, é um dia para a gente desligar, relaxar e curtir o que é nosso ou mais nosso.
Então, se você tem filhos, é um dia para curtir seus filhos. Se você tem pai e mãe vive, é um dia para curtir pai e mãe ainda. Então, é um dia bacana, gostosinho para isso. Porque é um dia nada produtivo, tá? Sexta-feira é um dia que não tem tendência nenhuma para produzir nada. De qualquer forma, se você for obrigado a trabalhar nesse dia, você não tiver como escapar dele, você pode até tentar concluir um negócio, um projeto ou assinar algum documento nesse sentido na sexta, que o climazinho tá bom para isso ainda. Ele só não é produtivo, mas se você não tiver como correr disso, fugir disso, eu tenho que fechar, então fecha o negócio na sexta, assina na sexta, que sexta tá muito propício para isso ainda, tá? Sábado, dia 31, é o dia que fecha o mês de janeiro, com a lua na fase crescente, mas aí ela muda de signo, tá? Ela vai para Leão. E aí é um dia, no sábado, que a gente tem um foco um pouco maior na beleza da vida, força criativa. É um dia que a gente vai sentir a criatividade mais viva. Um dia bom para você ter ideia, para você inovar em alguma coisa, criar alguma coisa. Então, na verdade, no sábado é aquele dia. Se você tem hábito do caderno, anda com ele. Se você já é do hábito do digital, pega o teu celular, veio uma ideia, porque você está muito criativo no sábado. Veio uma ideia, anota. Por mais absurdo que pareça, vai lá e anota. Não, vou anotar essa ideia aqui. Não vou deixar escapar não. Lembra? A gente está na lua crescente. A lua crescente é uma lua de empurrão, de crescimento das ideias. Então, no dia que as ideias estão muito propícias à vida, não deixa ela escapar não, tá? Então, anota, que é importante, tá? E vale inclusive essa coisa da beleza, né? Imagem pessoal. De repente você está ali pensando, acho que eu vou fazer um novo corte de cabelo, um penteado novo, ou você vai começar a ver beleza nos lugares onde você frequenta, ou o contrário, esse lugar aqui eu achei que era mais bonitinho, mas não, porque você vai ter um pouco dessa visão da beleza para o sábado, tá? De qualquer forma, é um dia festivo, criativo, e que você provavelmente vai se sentir um pouco mais extrovertido até que o habitual. Então, se você tiver a oportunidade de estar com os amigos, de sair, de curtir um programa, é um dia legal para isso, tá? Então, não deixa a criatividade escapar não, no sábado, tá? E domingo a gente tem uma repetição desse sábado. Ele é muito parecido, a gente continua com a lua crescente em Leão, é o último dia da lua crescente que vai estar em Leão, tá? Então o domingo é uma replicação desse sábado, a criatividade vai estar em alta, dia bom para passear, dia bom para curtir a vida, tá? Enquanto a sexta ela é toda introvertida para estar em casa, sábado e domingo é dia mais festivo, então encontra com os amigos, interaja com eles. Você vai estar mais expansivo, mais falante, mais comunicativo, você vai ver a vida mais bonita até do que ela é, as pessoas. Então curte esse dia. E no domingo, às 19 horas, um pouco depois das 19 horas de Brasília, aí a lua chega à sua fase cheia, tá? E aí ela começa a falar com a gente sobre resoluções, definições, fechamento de ciclos, encerramento das coisas, mas isso a gente vai deixar para falar semana que vem, porque domingo à noite não é dia de ficar focando nisso, senão a síndrome do fantástico vem e pega a gente, tá? De qualquer forma, muitas novidades que surgiram ao longo do mês de janeiro, elas essa semana, se não entraram na fase de encerramento, primeira semana de fevereiro vai trazer essa energia, tá? Na próxima semana é uma semana de resolução, e aí começa já com o efeito dessa lua cheia, uma semana que vai correr inteirinha na lua cheia, tá? É um início de mês muito potente, porém é uma primeira semana que a gente vai ter aí pequenas frustrações, mas aí a gente deixa para a semana que vem, tá? De qualquer forma, se você quiser curtir de novo, vou repetir, @CosmoAlmaOficial, a gente tem o astral do dia todo santo dia, inclusive às segundas, que é o único dia que eu não trago aqui as previsões da semana, ok?
Então, @CosmoAlmaOficial. E na terça que vem, aí sim, a gente fala da semana que vem, de como ela vai estar, da energia da semana que vem, com um programinha todo novo. E essas foram as previsões da semana. E como a gente vai fechar a semana, como a gente vai estar fechando essa semana em Leão, lua crescente, lua cheia, a gente vai ouvir a segunda música do dia. Dani tá lá agulhadinha. Eu escolhi pra gente ouvir uma música do Caetano Veloso de 1977, O Leãozinho. Então vamos ouvir, Dani. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. E estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. E hoje eu trago de volta o nosso Momento Saúde. E aí eu tomei uma decisão. A gente vai falar de saúde, mas a gente vai falar muito e muito e muito de uma coisa chamada, que eu já falei aqui, vou falar de novo, medicina Ayurveda. É difícil de falar, é uma medicina integrativa, mas que é muito diferente da nossa medicina contemporânea moderna, onde você procura o médico quando você está doente. Você percebeu que você só vai ao médico quando está doente? Aí você vai dizer assim, mas eu preciso ir antes de estar doente? A pergunta, na verdade, é, você precisa ficar doente? Essa é a diferença entre uma medicina e a outra, porque a medicina Ayurveda, a meta dela é que você nunca adoeça e nunca precise de remédio para nada. Mas Alexandre, isso é possível? Sim, é possível, mas não é fácil, porque ela é toda baseada em rotinas, hábitos e práticas. E são rotinas, hábitos e práticas difíceis. Nem o maior mestre em Ayurveda do mundo é capaz de fazer em si mesmo uma aplicação de 100%. Eu que faço uso de muitas das práticas, confesso aqui no ar, eu faço pouco uso, eu faço de 10% a 20% no máximo, se faço, do que é recomendável, mas eu faço melhor 1% do que nada. Eu já falei isso aqui no primeiro, segundo ou terceiro programa, se eu não estou enganado, do Cosmo Alma, que 1% é melhor do que 0%, e se eu aplico 10% a 20%, eu já estou no lucro. E eu digo de coração aberto,
funciona, mas de novo, é difícil, não é fácil. E a minha meta pessoal é atingir pelo menos de 40% a 50% das práticas para ter longevidade com saúde, porque também não adianta viver 100 anos, como a gente hoje em dia vive, mas não adianta viver 100 anos e os 10, 15 últimos anos de forma senil, com Alzheimer ou algo do tipo, ou você não consegue se locomover direito, você não consegue fazer nada direito. E aí a vida perde a graça. E a vantagem da Ayurveda é você enxergar a graça na vida até os seus 100, 105 e 110 anos. Essa é a meta, tá? Então a gente vai falar muito disso, porque a gente está vivendo o pior momento da humanidade em termos principalmente de saúde mental. Olha ao redor, ontem foi noticiado, foi feita uma estatística que o INSS teve 4 milhões de afastamentos por questões de saúde e mais da metade problemas de saúde mental, burnout. A gente está muito doido, a gente está muito perdido, a gente está muito ansioso, porque o mundo moderno, ele obriga a gente a ter maus hábitos mesmo. Tudo é rápido, tudo é muito. Você abre uma internet, é mais informação do que o nosso cérebro é capaz de assimilar, né? A gente vive um momento e um mundo de excesso de informações e, vou ser franco, a maioria muito inútil, e a gente consome isso 24 horas, porque hoje é muito raro uma pessoa que diga assim, não, eu deito e durmo. É muito raro, deve ser 1 para cada 10, 2 para cada 10 pessoas, e eu estou sendo bonzinho. A gente tem dormido pouco, tem dormido mal, tá? Então é uma alternativa que oferece para a gente a oportunidade de experimentar bons hábitos, com pequenas mudanças na rotina, né? E que pode trazer muito mais saúde para a gente do que a gente imagina. E como a gente está atravessando um portal, vamos chamar de portal 2026, que assim, a gente vai precisar estar muito preparado para encarar o que está atrás desse portal, sabe? O mundo ele vai mudar substancialmente de forma muito rápida. E a gente precisa estar mentalmente preparado, a gente precisa estar fisicamente preparado e a gente precisa estar psicologicamente preparado para o que vem aí pela frente. É um mundo muito novo, muito desconhecido, que vai nos impactar muito forte. E vocês têm que ver o programa de Urano, onde eu falo de trabalho e como a gente tem trabalho como uma das prioridades da vida. Isso vai ser muito impactado, então é importante que você esteja ciente do que vem pela frente. Então, você que não viu o programa do dia 9 de dezembro de 2025, vai lá e veja. Você que viu, já não lembra do que eu falei, vai lá e veja de novo, porque isso vai ser um dos maiores impactos que a gente vai sentir nos próximos anos aí, tá? Então, como esse mundo aí, ele está se apresentando como um pouco assustador, ter saúde plena é muito importante. Para tudo, para poder encarar esse mundo novo, para ter força e vitalidade, para estudar, para se planejar, para ter ideias novas, sabe? Então, é muito importante. Então, assim, o Momento Saúde hoje cuide de você, cuide do seu corpo, cuide do presente que o cosmos te deu. O teu corpo é um grãozinho cósmico dessa energia vital da vida. Então, cuida de você e vou dizer aqui o que eu digo sempre. Acredite em você, tenha fé em você, porque você e o cosmos são uma coisa só. Perfeito? Na semana que vem a gente fala um pouco mais disso, porque a gente chegou ao fim de mais um Cosmo Alma. Não fiquem tristes, porque semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P, astroterapeuta. Te espero terça-feira que vem às 17 horas. Então eu desejo a você
Que essa semana seja extraordinária e cheia de novas conquistas. Um beijo na alma. Te vejo semana que vem. Namastê.